Orjen Yuji Ujan San Emagi Sadung Pola Yansen Chogi Nunye Emajun Neju Sobran Kodo Kado Mupeko Che Che Je Sobran Che Jinju Ma Che Je Su So Guru Pema Si Jim Om Jen Yu Jin Jin Sen Pema Gyu Sa Yung Po Yatsen Chu Yu Guru Pema Jun Ye Ju Su Ya Odu Kado Mun Pe Ko Che Che Je So Da Lin Che Jin Je Ma Che Je Su So Wu Pe Ma Si Je Om Wa Jin Yu Je Jan San Pe Ma Ge Sa Dong Po La Yatsen Che Yi Yu Pe Ma Jun Ne Je So Na Odu Kado Mun Pe Ko Che Che Je So Da Lu Che Jin Je Ma Che Je Su So Wu Pe Ma Si Je Om Wa Jen Yu Je Mu Jan San Pe Ma Ge Sa Dong Po La Yatsen Chu Yu Yu Pe Ma Jun Ne Je Su Na Kodo Kado Man Pe Ko Che Che Je So Da Lu Che Jin Je Ma Che Je Su So Guru Pe Ma Si Je Sanje Chodan Sochi Chonan Wan Janchu Badu Dagi Chapsu Je Dagi Jinso Jipe Solanche Lola Pinchi Sanje Pasho Sanje Chodan Sochi Chonan Wan Janchu Badu Dagi Chapsu Je Dagi Jinso Jipe Solanche Lola Pinchi Sanje Pasho Sanje Chodan Sochi Chonan Janchu Badu Dagi Chapsu Je Dagi Jinso Jipe Solanche Lola Pinchi Sanje Pasho Sanje Chodan Sochi Chonan Janchu Badu Dagi Chapsu Je Dagi Jinso Jipe Solanche Lola Pinche Sanje Pasho. Então a gente vê em alguns encontros, né, nesses domingos, a gente está olhando o Satipatthana Sutra, que é um sutra que o Buda ele dedica ao cultivo da atenção plena. E dentro das linhas temáticas que o Lama tem oferecido, né, a noção paramita, ele tem especialmente duas linhas temáticas que ele tem dedicado a isso, né? E é um tema que é muito interessante, muito pertinente, muito atual agora, porque
ao mesmo tempo que são, por um lado, instruções extremamente simples, né? Elas não são nada filosóficas, elas são super profundas, porque elas, ao mesmo tempo que são instruções de meditação em silêncio, que a gente pode tomar como um roteiro de meditação para a gente seguir, se a gente olhar com cuidado, é muito mais do que isso, né? É um roteiro de contemplação da nossa própria relação com a realidade, né? Com o corpo, por exemplo. Então, ele toma o corpo como a sede, como o lugar sede desde onde a gente vai iniciar a nossa prática. Então, isso é um ponto muito importante, porque geralmente é um aspecto que a gente delega, né? A gente tem uma visão muito utilitária do corpo. Então, mesmo quando a gente começa a contemplar a originação dependente, a coemergência, é como se fosse mais fácil a gente olhar para um cubo, fosse mais fácil a gente olhar para a mesa e assim por diante, né? E percebendo que não tem aquelas coisas ali dentro. Mas a gente vai ficando com essas regiões mal resolvidas, né? Essas regiões não olhadas, e o corpo é uma delas. Então a gente, por mais que a gente vá meditando e vá olhando e contemplando, a gente segue com um samsara escondido dentro do corpo, dentro das aparências do corpo, seja do nosso corpo, seja do corpo das outras pessoas. Então tem um samsara escondido. Então, dentro do corpo, dentro das aparências que a gente tem associadas ao corpo. Então é como se fosse um lugar nosso de repescagem, né? É um lugar onde a gente vai tropeçar, né? Então o Buda, ele se deu conta disso. A gente não costuma olhar para os 12 elos, por exemplo, a partir essencialmente do corpo, né? Porque a gente fica tomando exemplos mais abstratos, assim, né? A gente usa o cubo, a gente usa outros exemplos, mas se vocês olharem, o próprio Buda, ele utilizou a contemplação do corpo como a base dos 12 elos, né? Então ele vai, especialmente no quinto elo, quando vai surgir os sentidos físicos, toda a relação ela vai surgir a partir do corpo, né? O corpo é o lugar que a gente faz isso. E agora, numa época de pandemias, é um tema super atual, porque a gente tem uma ameaça ao próprio corpo, a gente está tendo uma outra relação com o nosso corpo, seja porque a gente não está podendo fazer certas coisas, mas seja porque os olhares que a gente tem com relação ao nosso corpo, mas os corpos dos outros, ele também está mudando. E isso é algo que, ao invés da gente imaginar que seja um obstáculo para a nossa prática, esse é o campo que a gente precisa fazer a prática, né? É justamente olhar para isso. Então, a gente parou no Satipatthana Sutra num ponto super interessante que é um tema um pouco punk, assim, né? A gente não gosta muito de olhar, né? Porque o nome que o próprio Buda vai dar, né, é chamado As 9 Contemplações do Cemitério, que está dentro no meio da página 3 do Satipatthana Sutra, né? E para a gente poder olhar isso melhor, eu pensei a gente começar olhando uma prece da própria sadhana, como a gente faz no puja, né? Então vocês vão ver que tudo que a gente vai olhar hoje, a gente vai precisar contemplar como tem a canção Vajra, né? Então, por exemplo, ela é super profunda, ela diz assim: Ho, a melodia da sabedoria primordial, lucidez total isenta de elaborações, a teia da magia ininterrupta, a exibição da união. Senhor soberano de todas as mandalas, Vajra nascido do lago, conceda-nos a singular bênção de compreender que todas as aparências são Dharmakaya. Aí ele diz: o ambiente externo é o cemitério, o local de reunião que emerge simultaneamente com o próprio ser. Então aqui surge essa expressão, né? O ambiente externo é um cemitério. Dentro dele estão as deidades congregadas da forma Vajra que ocorre naturalmente. Então o que significa o local externo ao cemitério? Então a gente quando vai no cemitério, né? Vamos começar pelos nossos aqui, que são bem mais light do que os tibetanos, né? A gente vai no cemitério
se a gente olhar com o olho do Prajnaparamita, a gente se dá conta que a gente vai no cemitério para visitar algo que não está lá, mas ao mesmo tempo a gente sente um pouco que está ali. Então, na perspectiva do Prajnaparamita, é como se não fizesse muito sentido, né? Porque a gente vai estar ali se relacionando com, vamos dizer, ossos e os restos e todo o conjunto, né? A gente vai estar vendo algo que a gente não encontra ali, porque a gente tem lembrança das identidades que aquelas pessoas tinham, né? Eu sempre achei curioso, vocês vão ver na lápide assim, tem lá, professor alguma coisa, né? Eles botam assim, doutor não sei bem o que. Aí tu vai lá, tu tem pedra, tu tem poeira, tu tem um monte de coisa, mas tu não tem aquilo dentro. Então, o ambiente externo no cemitério é uma analogia não só para um cemitério, mas é uma analogia para o mundo todo. Ou seja, o mundo todo a gente olha e a gente não encontra dentro do mundo aquilo que a gente está vendo. A gente olhar, a gente não encontra. Então, essa prática da gente infinitamente procurar e não encontrar, ela é um pouco essa prática que é chamada do ambiente externo no cemitério. Então, é uma linguagem mais densa, né? Então, a gente poderia dizer, o ambiente externo é o cubo, né? São os traços. A gente vê os traços e vê um cubo. Mas aqui é como se eles usassem uma imagem mais impactante, né? É impactante karmicamente para nós, porque é como se tocasse nessas regiões nossas de apego, enfim, que a gente tem, né? E, então, o local de reunião que emerge simultaneamente com o próprio ser é uma forma de falar da coemergência, né? O local de reunião que emerge simultaneamente com o próprio ser. Então, a gente, quando vai no cemitério, te vê isso, né? Eu não sei, as outras partes do Brasil eu não sei, mas aqui no sul, né, especialmente colônia alemã, né, italiana, né, como é que eu venho, assim, o cemitério é um negócio inacreditável, assim, é limpo, né, é florido e tem um culto, assim, a se visitar o cemitério, né, um troço impressionante. Se vai regularmente, né, eu lembro pequeno indo com minha família, assim, regularmente visitando o pessoal. Mas ele emerge simultaneamente com o próprio ser, ele emerge simultaneamente com quem está vendo. Então não é que tem alguma coisa ali, o que a gente vai ver emerge simultaneamente com o próprio ser. Só que ele diz uma coisa muito bonita, ele diz assim, dentro dele, ou seja, desse local de reunião do cemitério com o próprio ser, estão as deidades congregadas, da forma Vajra que ocorre naturalmente. Então não tem um esforço para a gente ir num cemitério visitar uma pessoa querida nossa que faleceu, não tem um esforço para a gente ter a lembrança daquela pessoa, para a gente ter o apego, para a gente sentir o afeto, ou para a gente sentir a aversão que a gente tinha, o que for, né? Então eles colocam dessa forma, as deidades congregadas da forma Vajra que ocorre naturalmente. Não tem um esforço para que essa reunião surja simultaneamente. Elas ocorrem naturalmente. Então, interno e externo, elas surgem naturalmente. Então, isso é a expressão do cemitério, né? Só que quando a gente vai olhar para as pessoas, a gente não costuma olhar dessa forma, né? Porque a gente olha e a gente tem uma resistência de imaginar que aquela pessoa que a gente está vendo, ela talvez não esteja ali onde a gente está olhando para ela, né? Como num cemitério. A gente gostaria de acreditar que a pessoa está ali de verdade. Então, isso aqui é super importante porque isso diz respeito à nossa identificação não só com o nosso corpo, mas a identificação que a gente faz dos outros com os corpos deles, né? Então, numa época que a gente vê essas quatro montanhas, né, como se diz na primeira nova verdade, a gente vê todas elas tremendo e desabando, né? E essas cenas elas começam a ficar agora mais do que nunca numa manchete que é incessantemente surge para nós. É super importante que a gente consiga tornar isso parte da nossa prática de contemplação e não apenas algo que a gente aspira a praticar para enfim um dia conseguir ultrapassar, o que talvez não seja possível. Então a gente não vai ver, por exemplo, nos ensinamentos uma promessa de que a gente faz a prática e aí então a gente vai ter
a gente vai, enfim, vai estar livre das 4 montanhas, no sentido grosseiro. Ou seja, não tem nenhuma promessa que você vai começar a meditar e você não vai ficar velho, por exemplo, né? Ou que você não vai ficar doente, ou que você não vai morrer, enfim, né? Enfim, o Buda passou por isso, o que nós vamos esperar, né? Agora, a gente não precisa ter a fixação correspondente, a gente não precisa ter o sofrimento correspondente às montanhas essas. Então, não é o fato em si que é o ponto. O ponto é como que esse local de reunião está surgindo para nós. Então, esse local de reunião, ele talvez não esteja sendo suficientemente iluminado para nós. Né? E aí, então, a gente vai ser derrubado por isso. A gente vai ser derrubado na nossa relação com a gente mesmo, né, com o nosso próprio corpo, mas também quando a gente começa a olhar um pouco ao redor, assim. Então aqui, esse é um tema muito profundo, porque isso não só na Índia antiga era um tema crucial, no Tibete também, porque eles não têm uma tradução assim, né, para assim, em inglês, esses cemitérios, eles são chamados de charnel ground, que são depositórios de corpos, né? Então, por exemplo, no Tibete, o que acontecia, eu não sei agora, provavelmente com a invasão chinesa isso não está sendo possível mais, né? Mas vamos supor, a pessoa morria em casa, né? Não havia essa institucionalização da morte, como a gente está acostumado no Ocidente, né? Que o hospital é o lugar que a pessoa nasce, o lugar que a pessoa morre, né? Isso é uma coisa assim muito surreal. Então a pessoa morria em casa. E é o que acontecia, a pessoa morria, eles deixavam um tempo, que é o próprio tempo da contemplação do bardo acontecer. Então eles vão vendo ali depois de no máximo 2 dias, né? Em último caso 3 dias, eles se havia então esse reconhecimento que aquilo tinha ido, assim, né? Consciência descola do corpo e aquilo que você tem ali, é claro que tem uma identificação ainda, mas aquilo tinha um relaxamento de que aquilo foi. Então, nesse momento, eles chamavam, né? Então, tinham pessoas contratadas, que elas pegavam aquele corpo, carregavam até o charnel ground, né? Que é como se fosse um depositório de corpos, e lá eles picotavam, literalmente. Tu corta o pé, tu corta a perna, tu corta o braço, tu picota aquilo, e aí tu joga para os bichos, né? Então aquilo vai alimentar outros seres. Então tem uma cadeia de interdependência ali que se alimenta, né? E, então os praticantes, assim, os yogis, eles procuravam esses lugares para fazer prática porque era cada um de nós tem um samsara escondido dentro de algumas regiões de conforto, né? De zonas de conforto que a gente tem resistências a olhar. E essas zonas de conforto, elas são justamente elas que nos mantêm atados à própria experiência do samsara, porque são regiões que a gente tem resistência a olhar. A gente, seja por aversão, seja por qualquer emoção que surja, tem algo que a gente diz não. Então, esses praticantes, eles iam para esses lugares justamente para poder praticar diante desse desconforto. Não que eles procurassem passar mal, mas justamente para olhar o desconforto como desconforto, sem drama, sem mais nem menos. Não havia um processo, era justamente ultrapassar a sensação de identificação com aquilo. Não é que está se buscando não ter a experiência, não ter a emoção, não ter a sensação, que aquilo não surja. Vocês vão ver que o Buda em nenhum momento ele fala sobre isso. É simplesmente ver a emoção como emoção. Então havia eles pegavam exemplos extremos disso, né? Então aqui nas 9 contemplações cemitérios, vocês vão ver que o Buda vai fazer exatamente isso. Então a gente parou nesse ponto 6, né? Que tem ali o parágrafo 14. Então, no parágrafo 14, o Buda diz assim: novamente, bhikkhus, como se ele visse, né, ou seja, como o praticante, né, ele visse um cadáver jogado num cemitério 1, 2 ou 3 dias depois de morto, inchado, lívido e esvaindo matéria, um bhikkhu compara o seu corpo com aquele.
Aí ele pensa, esse corpo também tem a mesma natureza, ele se tornará igual. Não está isento desse destino. Ou seja, o corpo dele mesmo vai ficar desse jeito, né? A gente aqui não vê, porque a gente bota dentro de um caixão, bota a terra por cima, né? Bota uma árvore por cima, né? Quando dá. Então a gente não vê, mas o que acontece é exatamente o que o Buda vai falar agora, né? Então, dessa forma, ele permanece contemplando o corpo como um corpo, internamente, externamente, tanto interna como externamente. Então ele contempla o corpo como um corpo, como alguém que contempla uma mesa como uma mesa. Por mais estranho que isso pareça, não, parece que não tem uma emoção. Mas o Buda não está dizendo para ter emoção, para não ter emoção. Ele simplesmente contempla aquilo como aquilo, sem você rodopiar com aquilo. O samsara vai nos pegar pelo rodopio. O fato da gente olha e a gente vai para um outro lugar. Então o corpo, ele é como se fosse a sede da gente produzir a originação dependente. É no corpo que isso acontece. Então, tem a outra prece aqui, né, da Sadhana, que eu acho super bonita, né? Que é a prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca, né? Ela é super bonita. Deixa eu achar aqui. Essa aqui, né? Aí tem essa parte aqui do som que eu acho super perfeita, assim, pra gente olhar, né? Então, vocês vão ver aqui nessa prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca, diz assim: o que quer que ressoe de fato como objetos perceptíveis ao ouvido. Então, vocês estão parados em casa, aí tem um barulho qualquer, né? Objetos perceptíveis ao ouvido. Todos os sons percebidos como agradáveis ou desagradáveis, não importa o que seja. Alguém espirrou, alguém tossiu, alguém reclamou, não importa. Descanse na união do som com a vacuidade, livre do pensamento especulativo. Então, isso aqui é o que nos pega. Então, por exemplo, a gente tem um som, que pode ser qualquer coisa, que é uma reverberação sonora de uma onda. Mas o som, ele produz um pensamento especulativo. Então a gente, quando entra em contato com algo, a gente produz outro. Então a gente tem um barulho, aquele barulho nos faz ter um pensamento especulativo. O que será que foi esse barulho? Será que a pessoa está bem? Será que não está? Mas o pensamento especulativo, se a gente pegar o som, a gente não encontra o pensamento especulativo dentro do som. É uma outra coisa. Isso é originação dependente. A gente pega uma, produz outra. Isso é incessantemente. Só que dizendo assim parece que é mais fácil, né? Só que quando a gente olha para o corpo, é como se fosse mais difícil. Mas é a mesma coisa. Então a gente pega qualquer pedaço do corpo, seja nosso, seja de qualquer pessoa, e a gente olha e produz uma outra coisa. A gente produz uma outra imagem. A gente tem um pensamento especulativo quando a gente olha para o corpo de alguém. Vocês experimentem olhar para alguém tossindo agora, vocês não vão ter um pensamento especulativo. A pessoa espirra. A pessoa passou álcool gel ou não passou álcool gel. E aí vai, né? E a pessoa quer dar a mão para vocês não sabem. Então, tu tem uma imagem, mas tem um pensamento especulativo ali, que nos arrasta. Então, a gente tem essas regiões internas, né? Essas regiões internas do corpo, elas são muito interessantes, porque o samsara ele está escondido justamente nessas respostas automáticas que a gente tem associado ao corpo. É ali que o samsara, a gente guarda o samsara nessas respostas automáticas. A gente guarda o samsara nessa sensação de liberdade que brota do corpo. É ali que o samsara fica guardado. Então, quando a gente pega essas contemplações mais intensas, assim como o Buda vai produzir agora, é como se ele estivesse levando isso para um extremo da gente poder olhar de modo muito profundo. Tem da mesma forma que tem o som, não importa se a gente chama agradável ou desagradável, agradável e desagradável já é o pensamento especulativo. Mas mas tem a reverberação. Então o Buda, ele diz, simplesmente perceba isso. Então isso que ele vai dizer.
ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Então não significa que ele está, assim, corpo fechado, que no sentido de que ele não está sentindo nada. O Buda nunca diz isso. O fato da gente olhar sem nenhum apego a qualquer coisa mundana significa assim, a gente não rodopia com esse pensamento especulativo. A gente não rodopia com a nossa coemergência. A gente não confunde essa resposta automática com aquilo que aparentemente de onde ela foi produzida. Então, para isso, a gente precisa contemplar. E a gente vai precisar de atenção plena, que é o próprio nome do sutra. Então, o Buda, ele diz assim, né? Assim também é como um bico permanece contemplando o corpo como um corpo. Então, ele, agora no parágrafo 16, ele começa a destrinchar isso. Né? Então, o Buda diz assim, novamente, como se ele visse um cadáver jogado em um cemitério, sendo devorado por corvos, gaviões, abutres, cães, chacais ou vários tipos de vermes, um bico compara o seu corpo como aquele. Esse corpo, ele também tem a mesma natureza, ele se tornará igual. Ele não está isento desse destino. A gente não costuma olhar para a gente mesmo desse lugar, né? Mas é bom de vez em quando a gente fazer um passeio desses assim, né? Como alguém que se desafia a olhar um filme assim, né? Então a gente produz um filme assim, tipo Sexta-feira 13 da gente mesmo, né? Então, isso aqui parece um pouco trash, né? Mas é questão de tempo, pessoal. Então, assim também é como um bico permanece contemplando o corpo como um corpo. Aí ele segue. Novamente, bicos, como se ele visse um cadáver jogado num cemitério, um esqueleto com carne e sangue que se mantém unido por tendões. Aí começa a aula de anatomia agora. Né? Um esqueleto com carne e sangue que se mantém unido por tendões. Um esqueleto descarnado, lambuzado de sangue, que se mantém unido por tendões. Um esqueleto descarnado sem sangue, que se mantém unido por tendões. Ossos desconectados, espalhados em todas as direções. Então, começa a olhar pedaços dos ossos do corpo, né? Então, aqui tem um osso da mão, ali tem um osso do pé, aqui um osso da perna, ali um osso da coxa, aqui um osso da bacia, ali um osso da coluna vertebral, aqui uma costela, ali um osso do peito, aqui um osso do braço, ali um osso do ombro, aqui um osso do pescoço, ali um osso da mandíbula, aqui um dente, ali um crânio. Um bico compara o seu corpo com aquele. Portanto, esse corpo também tem a mesma natureza. Se tornará igual. Ele não está isento desse destino. Isso aqui, ao mesmo tempo que parece trash, parece uma coisa um pouco impessoal, né? Mas, por exemplo, se a gente olha isso daqui, e isso aqui é o osso de um parente, a gente não vai ver o osso, a gente vai ver o parente. A gente vai olhar para o osso e não vai ver o osso, a gente vai ver o parente. Pensa, como é que ele... Imagina, ele virou isso daqui, que horror. Ele era uma pessoa tão boa, me ajudou tanto, né? Que fim que teve a vida dele. Mas nós não estamos vendo o que está ali, nós estamos vendo uma outra coisa. E isso é o samsara, a gente faz isso o tempo todo. Então o Buda, ele não está dizendo para você não ter esse tipo de construção interna. Vocês vejam, em nenhum momento ele diz isso. Ele apenas diz, apenas contemple o que você está vendo. Apenas veja, sem apego e sem aversão. E sem, especialmente, qualquer tipo de crítica ou qualquer coisa. Você simplesmente veja. Então, isso é uma espécie de ação de poder que a gente precisa diante de uma situação como essa, né? Na verdade, a gente no samsara como um todo, né? A gente precisa de uma ação de poder. Então, assim também é como um bico permanece contemplando o corpo como um corpo. Aí, segue aqui, né? Do 26 a 30, ali não está escrito. Aí ele diz assim, novamente, bicos, como se ele visse um cadáver jogado em um cemitério. Isso aqui já são etapas posteriores, né? Os ossos brancos desbotados, a cor das conchas,
ossos amontoados com mais de 1 ano, ossos apodrecidos, esfarelados, convertidos em pó. Um bico compara o seu corpo com aquele. Portanto, esse corpo também tem a mesma natureza. Se tornará igual. Ele não está isento desse destino. Então isso é um conjunto de contemplações para a gente fazer, né? Isso aqui é uma tarefa de casa para nós, né? Não só por conta do momento atual, mas porque, enfim, nós estamos no meio disso, né? Com coronavírus ou sem coronavírus, nós estamos no meio disso. Esse é um ponto bem importante. Por quê? Porque essa contemplação, ela vai levar ao insight, que é o parágrafo seguinte aqui, né? Então vocês vão ver ali que no parágrafo 31, ele começa agora a nos oferecer a possibilidade da gente contemplar como que isso pode oferecer algum tipo de insight, por exemplo, para nós, né? Então, por exemplo, dessa forma, o bico, né, ele permanece contemplando o corpo como um corpo internamente, ou ele permanece contemplando o corpo como um corpo externamente, ou ele permanece contemplando o corpo como um corpo, tanto interna como externamente. Ou então, ele permanece contemplando fenômenos que surgem no corpo. Então, a gente, quando olha para cada um desses pedaços, né, tem fenômenos que surgem. Eles podem ser vertigens, eles podem ser lembranças, eles podem ser uma vontade de chorar, eles podem ser qualquer coisa. Ele chama isso, são fenômenos que surgem. Então, ele simplesmente contempla os fenômenos. Ele não acha que ele, nossa, mas eu sou um praticante, estou tendo esse tipo de experiência, que chance eu tenho? Não tem qualquer tipo de crítica. Isso é muito importante a gente contemplar várias vezes, né? Ele simplesmente diz, contemple os fenômenos que surgem no corpo. Ou então ele permanece contemplando fenômenos que desaparecem no corpo. Então, se a gente consegue se manter estável, da mesma forma que a gente percebe que aquilo surge, aquilo desaparece. Surgem e desaparecem no corpo. Ou então ele permanece contemplando ambos, os fenômenos que surgem e os fenômenos que desaparecem no corpo. Ou então a atenção plena de que existe um corpo se estabelece somente na medida necessária para o conhecimento e para a continuidade da atenção plena. Então não é que nós vamos conseguir resolver o corpo. O Buda não propõe isso. É simplesmente um objeto no qual a gente vai gerar atenção plena. Então o ponto não é necessariamente o corpo, mas é o lugar de onde a gente olha para o corpo. É isso que nos derruba. A gente não tem clareza com relação ao lugar que a gente se relaciona com o corpo. A gente tem aquilo como dado. A gente diz, não, isso é assim, isso é horrível, não deveria nem falar sobre isso. E assim a gente segue. Então são essas regiões que a gente tem prontas, elas estão encalacradas, são elas que nos derrubam. Então ele está dizendo, não é que você vai resolver o corpo, mas é que você começa a iluminar o lugar desde onde você se relaciona com o corpo. Seja o seu corpo, seja qualquer corpo. Não tem uma diferença nesse ponto, né? Então, o corpo, ele é aqui, ele é utilizado somente na medida necessária para o conhecimento e para a continuidade da atenção plena. O corpo, ele não tem um fim em si mesmo aqui nessa prática. Ele é o objeto no qual eu vou contemplar minha própria mente, no qual eu vou contemplar o meu próprio karma, que não é nem meu, é o karma dos seres. Porque cada um desses karmas que a gente estiver passeando ao fazer essa contemplação, esse karma é o karma que derruba todo mundo, não é um karma de alguém. A gente olha para as pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que estão distantes, as pessoas que a gente cruza na rua, que a gente nem vê direito, né? Nem sabe quem são. Eu acho muito tocante imaginar que essas pessoas têm os mesmos karmas que a gente. Elas vão ter as mesmas reações, ou parecidas que seja, né? Então isso nos torna muito próximos, né? Mas então, de novo, o ponto não é o corpo em si como objetivo em si mesmo, mas ele é a plataforma de eu olhar uma outra coisa. Eu vou olhar como é que eu estou fazendo originação dependente aqui? Que lugares
que eu não estou querendo olhar que ele produz. Então, ele me ajuda a treinar a atenção plena nesse sentido. A atenção plena é a habilidade de repousar a minha atenção, repousar a minha contemplação e, a partir disso, ela se tornar cada vez mais profunda. E assim, ele permanece independente. Independente significa ele tem uma liberdade, ele tem uma distância. Não que signifique uma frieza necessariamente, mas ele tem espaço, ele consegue lidar com aquilo com espaço. Ele é independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Então ele não rodopia com a originação dependente que ele pode ver surgir dentro dele, né? O local de reunião que emerge simultaneamente dele, né? Não rodopia. Assim é como um bico permanece contemplando o corpo no corpo. Então isso é um insight. Isso produz insights para nós. Porque a pessoa se dá conta que uma coisa é a experiência sutil que ela tem. A outra coisa foi a base que ela utilizou para ter aquele insight. Ou seja, ela nunca vai encontrar aquele insight dentro do joelho dela. Mas ela se deu conta que aquele joelho, na verdade, produziu ela, levou ela para um lugar kármico que ela nem suspeitava. Mas aquilo não tinha nada a ver com a articulação em si, né? Não tinha a ver com o osso. Uma outra coisa. Então isso produz insights para nós. A gente contemplar o nosso corpo, isso produz insights. Acho muito interessante. Mesmo assim, coisas que não tem nada a ver com isso, né? Mas, por exemplo, o Kunier, né? Que o Tartantuco trouxe para o Ocidente, né? Que ele é muito profundo. Então tem esses dois livrinhos, né? Do Kunier que ele lançou aqui no Brasil. Acho que ele foi traduzido nos anos 80 ainda, uma coisa mais antiga, assim. Assim, em comparação ao material do Dharma, né? E aquilo é super profundo porque ele tem uns exercícios que são assim, a pessoa está quase em coma, a pessoa não consegue fazer nada assim com o corpo, apesar que a pessoa está mal, assim, né? Ela não tem força, ela não tem nada, não tem energia, nada. Mas são exercícios totalmente em slow motion que a pessoa faz. Aí a pessoa começa, coisas tão simples como levantar o braço e baixar o braço. Daqui a pouco a pessoa começa a ter umas sensações super bizarras no corpo. A pessoa começa a lembrar de como uma vez que ela estava num lugar. Aí esses mestres eles se deram conta que o corpo ele é um repositório completo do nosso Alaya Vijnana. Todos os nossos karmas a gente consegue localizar no corpo. É só a gente ter a paciência de mexer um pouco o corpo e lidar com o corpo, a gente vai vendo aquilo. Então a gente não precisa imaginar que a gente precisa olhar assim para fora para reconhecer a originação dependente e vacuidade. A pessoa olha para o próprio corpo, ela vai ver aquilo. Não precisa ir longe, né? Então, junto desse processo aparentemente físico do corpo, tem também as sensações. Sensações são muito importantes. Então, esse é o ponto seguinte, né? Que é a contemplação das sensações. Então, diz assim, e como, bicos, um bico permanece contemplando sensações como sensações. Então, ele não cria nenhum drama aqui, né? Ele simplesmente diz sensações como sensações, nem mais nem menos. Então, diz assim, aqui, quando se sente uma sensação prazerosa, um bico compreende. Eu sinto uma sensação prazerosa. Sem nenhum drama. Quando sente uma sensação dolorosa, ele compreende. Eu sinto uma sensação dolorosa. Quando sente uma sensação nem prazerosa, nem dolorosa, ele compreende. Eu sinto uma sensação nem prazerosa e nem dolorosa. Então, observe, ele não diz para a pessoa, por exemplo, resolver isso. Ele não diz nem mesmo para a pessoa equilibrar suas sensações. Ele não diz para a pessoa, bom, você está tendo muitas sensações, isso não é saudável, você deveria ter menos. Ou você deveria ter apenas tais sensações, porque essas são as virtuosas. As sensações não virtuosas, melhor você não ter. Ele não faz nenhum julgamento. Então ele nos libera disso. Isso é muito importante. Ele não dá nenhuma dica
se a pessoa devia ter ou não devia ter, ou deveria ampliar aquela sensação, ou deveria evitar outras sensações, ou se livrar das sensações. Essas sensações são erradas. Isso para um praticante não é adequado. O Buda não diz nada disso. Então isso aqui é uma coisa para a gente guardar. Quando ele sente uma sensação prazerosa mundana, ele compreende. Eu sinto uma sensação prazerosa mundana. Quando ele sente uma sensação prazerosa não mundana, ele compreende. Eu sinto uma sensação prazerosa não mundana. Quando ele sente uma sensação dolorosa mundana, ele compreende. Eu sinto uma sensação dolorosa mundana. Quando ele sente uma sensação dolorosa não mundana, ele compreende. Eu sinto uma sensação dolorosa não mundana. E quando ele sente uma sensação nem prazerosa, nem dolorosa, mundana, ele compreende. Eu sinto uma sensação nem prazerosa, nem dolorosa, mundana. E quando ele sente uma sensação nem prazerosa e nem dolorosa, não mundana, ele compreende. Eu sinto uma sensação que é nem prazerosa nem dolorosa, não mundana. Ele não introduz nenhum critério assim de problema, não problema, certo, errado, nenhum julgamento, nada. Isso aqui é libertador. Porque não importa qual a sensação que a gente venha a ter, ela está perfeita. O que vai nos derrubar é a nossa incapacidade de acolher ela. É a nossa estrutura interna de pré-julgamentos, de não permitir que ela seja experienciada de modo completo, né? Isso é que nos derruba. Mas não tem sensações certas, sensações erradas. Não coloca nada disso, né? Então isso aqui é muito interessante. Aí vem o insight relacionado a isso. Por quê? Porque não tem só as sensações, mas quando tem uma sensação, surge como se fosse uma sensação de prioridade, né? Do tipo, eu preciso fazer alguma coisa com essa sensação. Eu acho que essa sensação é uma coisa muito profunda dentro de mim. Ela é um sinal. Ela é um sinal que eu deveria fazer alguma coisa. Então a gente começa a produzir originação dependente em cima das sensações. Então o Buda agora ele vai trabalhar esse ponto, né? Então ele diz assim: dessa forma ele permanece contemplando as sensações como sensações. Apenas isso. Internamente, ou ele permanece contemplando as sensações como sensações externamente. Ou ele permanece contemplando as sensações como sensações, tanto interna como externamente. Ou então, ele permanece contemplando os fenômenos que surgem das sensações. Porque é isso, tem a sensação, aí a gente pensa, isso daqui não vai dar certo. Mas não, isso aqui eu deveria investigar, eu deveria ir além, eu deveria ir a fundo. Isso aqui é o que eu acho que eu estou buscando na minha vida. Então a gente pega uma sensação e cria uma história em cima, né? A gente cria um encaminhamento da vida, a gente cria qualquer coisa. Então a gente cria um samsara em cima. Então isso é originação dependente. A gente pega uma sensação e cria uma história. A história não está dentro da sensação. Tu não encontra. Tu pega a sensação, espreme, ou tu faz o exercício aquele do cemitério, tu não acha. Então, ele não diz para a pessoa bloquear a sua própria criatividade, porque a criatividade, ela é muito interessante, né? A gente vai rir um monte dela. Mas a gente deveria, pelo menos, conseguir manter uma liberdade saudável dela. Da gente não se confundir, não rodopiar, né? Então, isso que o Buda vai falar. Então, por exemplo, então ele permanece contemplando os fenômenos que surgem nas sensações.
ou ele permanece contemplando os fenômenos que desaparecem nas sensações. Se a gente tiver um pouco de paciência, de estabilidade, a gente vê que da mesma forma que as sensações produziram fenômenos, a gente tiver um pouco de estabilidade, a gente vê que aqueles fenômenos, né, aquelas ideias, elas desaparecem depois. Elas não grudam muito tempo, elas não duram muito tempo. Se a gente não tiver essa habilidade, a gente pega ela e faz alguma outra coisa. Aí o samsara nos arrasta. Ou então ele permanece contemplando ambos, né? Os fenômenos que surgem e os fenômenos que desaparecem nas sensações. Ou então, a atenção plena de que existem sensações se estabelece somente na medida necessária para o conhecimento e para a continuidade da atenção plena. Então aqui, de novo, ele não vai superenfatizar as sensações. Ele não vai dizer que tem sensações melhores ou piores. Ele também não vai dizer que as sensações é que são o ponto principal, que é alguma coisa que também nos derruba, né? Porque, por exemplo, a gente pode facilmente identificar isso com a própria busca da pessoa num caminho, né? A pessoa começa a praticar, ela tem uma sensação. Estou me sentindo tão bem hoje. Aí ela gruda naquilo, eu penso, bom, é isso, o objetivo é esse. Aí aquilo talvez demore muito tempo para surgir de novo, porque a pessoa grudou, ela se fixou. Então ele não está dizendo para a gente rejeitar também, ele simplesmente veja. O ponto principal não são as sensações, mas é a gente contemplar o que a gente faz com elas. Isso que é o objetivo, né? O que a gente faz com as sensações, para que lugar elas nos arrastam. As sensações que nos arrastam para lugares, esses lugares a gente não encontra dentro das sensações, não está ali. Então a sensação, ela mesma também não é o ponto. O ponto é a gente olhar o que dali decorre. E decorre muita coisa. Então é essa historinha que nos interessa como contemplação, da gente ficar um pouco embasbacado, né? Como é que eu posso ser tão criativo se eu só sentir um vento que passou por dentro? Mas aquele vento, se a gente não cuida, em 5 minutos a pessoa mudou a vida por completo. Mas foi só um vento. Mas a gente não acha que foi um vento, a gente acha que foi uma sensação profunda. Aquela sensação profunda, ela é mística, e ela é espiritual, e ela veio do Dharmakaya, e aí a pessoa inventa. Né? Então ele não confunde essas coisas. Né? Então a sensação, ela em si mesma não é o ponto. O ponto é ela nos ajudar a ser a base para a gente treinar esse fator da atenção plena, é o que nos interessa. E ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim é como um beco permanece contemplando sensações como sensações. Então nós vamos parar aqui, para não ficar muito exaustivo, né? Então isso aqui é um material super completo para a gente fazer, né? Seja a gente está, por exemplo, tem as sensações elas brotam, a gente contemplar elas no silêncio, né? Mas a gente deveria contemplar elas durante o dia também. Então a gente, quando abre o jornal, pela internet, né, que seja, aí vão brotar sensações ali. Então a gente deveria, no mínimo, guardar um espaço de perceber que aquelas sensações que brotaram quando a gente abre ali o jornal, elas não vão ser encontradas ali dentro da coisa. Não significa que elas não existam. O Buda nunca diz que não existe. Mas ele diz apenas veja esses lugares como lugares. Eles não são nem mais nem menos. Né? Você não acha que você tem que qualquer coisa com esses lugares. Né? Apenas contemple. Então a prática aqui é contemplar. Por que isso é tão importante? Porque a gente tem uma sensação, e o Sutra do Diamante ele é muito preciso nisso, né? Que a liberação vem porque a gente vai fazer alguma coisa. E aí o Buda ele passa o sutra inteiro
martelando o Chubut, dizendo, olha, eu quando atingi a iluminação não aconteceu nada. Então aquilo é muito profundo, porque ele retira uma sensação de que a gente deveria fazer alguma coisa grosseira, né? Que aquilo é um tipo de transmigração na nossa vida, ele tira isso. Então ele coloca a liberação por dentro do olhar, que é o que a gente precisa, né? Como é que a gente aprofunda o olhar? E é isso que ele nos ajuda a ver aqui. E ele pega coisas aparentemente bem, assim, palpáveis, né? Pega o corpo, tu pega as sensações, assim por diante. Isso já é um material pra gente ir longe, né? Obrigado, pessoal. A gente faz a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. E todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Locho sun vin luce zani sa sun chapa pel jucho sun não ada Hidraldo sun show